E aí, gente, beleza? Vamos fechar aqui a nossa prova. Questão número 16. Na tabela a seguir estão relacionados os salários de todos os funcionários das classes A, B e C de uma empresa cuja média salarial é 1.680. Um adendo, tá? Eu botei aqui para não esquecer. Aqui não é um sinal de mais, tá, pessoal? Aqui é esse sinal aqui, que é basicamente vai do 900 fechado até o 1.500 aberto. Vai do 1.500 fechado até o 2.100 aberto. Vai do 2.100 fechado até o 2.700 aberto. Só para não ter aquela dúvida de, o cara que ganha 1.500 está em qual classe? Tudo bem? Então não é um sinal de mais. Então, ele pergunta, a mediana para a distribuição de frequências obtida vale m e ele pergunta a soma dos algarismos de m. Então a gente basicamente tem que achar a mediana. Lembrando que usualmente é quando você tem uma quantidade de dados, a mediana é o dado do meio, tá? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser usar a média que a gente conhece para achar o valor de x. Para aí a gente poder saber certinho quantos funcionários tem para a gente achar o termo do meio. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, a nossa média é 1.680, o que significa que, pensa nessa conta, a média é toda a soma dos salários pagos dividido pelo total de funcionários. Então, a soma dos salários pagos. Como a gente não sabe ao certo quanto ganha cada um que está dentro daquele intervalo, a gente considera que todo mundo ganha o valor médio. Então, tipo assim, ali você tem 20 vezes 900 mais 1.500 sobre 2. Por quê? Você não sabe se o cara ganha 900, não sabe se ganha 1.500. Na média, ele vai ganhar o valor médio dentre esses, que é 900 mais 1.500 dividido por 2. Vai dar 1.200, vocês vão ver. E aí vão ser 20 vezes 20 funcionários ganhando isso. Da mesma forma para a segunda classe, x vezes a média entre 1.500 e 2.100 e 10 vezes a média entre 2.100 e 2.700. Esse é o total de dinheiro pago dividido por 20 mais x mais 10, que é o total de funcionários. Isso te dá 20 vezes 1.200 mais x vezes 1.800 mais 10 vezes 2.400 dividido por 30 mais x, que dá 48.000 mais 1.800x dividido por 30 mais x. E aí se você passa o 30 mais x para o outro lado e desenvolve, você fica que 2.400 dá 120x, logo x igual a 20. Então você tem 20 funcionários na primeira classe, 20 na segunda, 10 na terceira. No total, você tem então 50 termos, 50 funcionários. Tá? Se fosse uma distribuição normal, você tivesse 50 termos, você iria procurar o 25º e o 26º, fazer a média entre eles e achar a resposta. Como a gente não sabe ao certo, a gente está trabalhando com algo de intervalos, na estatística, e eu tive que pesquisar para achar isso, então não se acude, não fique preocupado, porque de fato isso me parece algo bastante específico da parte estatística. Eu encontrei uma fórmula que faz sentido, eu vou tentar dar uma interpretação dela para vocês, de qual o valor que você usaria, né? Basicamente, eles usam essa fórmula aí, que diz o seguinte: a mediana, que é o que nós estamos procurando, ela é dada. A gente, primeiro, como eu falei, seria a média entre o 25º e o 26º termo. Ambos estão na segunda classe, na classe B. Então a gente sabe que a mediana está inserida na classe B. Então tem que ser um valor necessariamente entre 1.500 e 2.100. Feito isso, a mediana é igual a L mais N sobre 2 menos F anterior dividido por X vezes H. Quem é quem? M é a mediana, que a gente quer saber. L é o limite inferior da classe que nós estamos. Nós estamos na classe B, então o limite inferior vai ser 1.500. O N,
O N é o total. No caso, são 50 termos. F ante é a frequência anterior, ou seja, quantos funcionários tinha na classe anterior? 20. Então vai entrar 20 ali. Dividido por x. Quem é x é o resultado mesmo que a gente achou de x. 20 também. Que por coincidência é igual ao da classe A. Não necessariamente precisava ser. Isso multiplicando o h, que é a amplitude daquela classe. No caso, vai de 1500 até 2100. Então você tem uma amplitude de 600. É isso. Então a mediana vai ser 1500 mais 50 sobre 2 menos 20, dividido por 20 vezes 600. Que aí fica basicamente 1500 mais 5 vezes 30. Qual que é a lógica que eu tentei pensar aqui? O 20, no caso, o 1500, ele está no início do nosso intervalo. E eu quero um cara em torno do 25º, 26º. Então eu pego do início do meu intervalo e faço 5 vezes uma quantidade fixa. Porque basicamente é o seguinte, se você fosse pegar esse 1500 até o 2100 e fosse dividir esse intervalo em intervalos constantes, você iria dividir de 30 em 30. Você ia fazer essa conta do H, que é a amplitude, dividido pelo número de funcionários naquela classe, que são 20. Então você ia começar do 1500, 1530, 1560, 1590, 1620, 1650. É esse cara que tu está procurando. O quinto depois do 1500, entende? Porque aí você meio que está pegando o 25º, 26º termo. De novo, é algo bastante específico que você tem que... É difícil você... Pô, é impossível você tirar isso da hora, sabe? Mas aí você chega que o M é 1650, cuja soma é 12, o que te dá a letra B. Comentário é outra coisa que você poderia ter feito. Ah, eu quero o 25º termo. Então é tipo 5 mais 5 para o 1500, né? Ele é bem mais próximo do 1500 do que do 2100. Então você faria meio que uma média ponderada, você iria fazer, são 20 funcionários. Você inverter. Era uma conta que deu certo para mim, mas eu achei bem louca de você pensar na hora também. São 20 funcionários, eu quero o quinto, né? O 25º, que é o quinto dentro daquela classe. Então eu faço 5 vezes 2100 mais 15 vezes o 1500, que aí esse 15, esse 5 e esse 15 somam 20, e eu divido por 20, que é o número de funcionários. É como se eu fizesse uma média ponderada. Mas mesmo assim, eu não tenho nenhum embasamento para dizer que isso está certo. E enfim, eu também não sei o quanto que vale a pena, porque era uma questão só. Claro que era muito difícil de chutar. E dá um pouquinho de raiva você fazer essa parte de baixo, achar, né, o que você precisa e não saber para onde ir depois. Mas, se você quiser decorar a fórmula, tá aí de azul. Para uma coisa assim, de intervalos, a mediana é dada por isso, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se vocês puderem compartilhar isso com alguém que precisa, com alguém que está estudando também, por favor, eu agradeço bastante. Ajuda a crescer o projeto. E é isso. Até a próxima. Até muito breve.